Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o informativo Entre Linhas, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070, é o nosso programa diário. Gente, muito obrigado pela audiência. Hoje, quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Já passamos de um ano da pandemia e estamos indo embora aí, muita situação para resolver, né? Bom, gente, vamos lá começar com os destaques dos nossos comentaristas convidados. Estou com Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini mais uma vez. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, vamos lá para o seu destaque de hoje. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Eudes. Bom dia, Divaldo. A boa notícia para os nossos ouvintes aí da Prudente News e telespectadores da TV brasileira é que o Brasil atinge aí uma marca de as pessoas acima de 70 anos, que foram as maiores vítimas do Covid, mais de 85% delas, pelo menos, já receberam a primeira dose da vacina, né? Isso é um índice muito interessante diante da velocidade que o Brasil vem vacinando, o que faz dele, até agora, perder realmente somente para os que são fabricantes de imunizantes. Inclusive, de um deles, o Brasil, em velocidade por percentual, vacina mais rápido e atinge o maior número da população. Isso é uma boa notícia. A outra é só um detalhe de uma observação, e como que pode ter ainda pessoas que querem colar no governo Bolsonaro corrupção sem ter havido pagamento. Como é que pode querer colar no governo Bolsonaro preocupação por exoneração de um funcionário que foi denunciado por um empresário que teria pedido propina? Afinal, não era esse tipo de governo que a gente torcia e queria? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, bem-vindo, meu amigo. Vamos lá para o seu destaque de hoje, dessa quarta-feira. Olá a todos, muito bom dia. Chegamos ao meio da semana e vamos, que tem mais esse dia, mais metade desse dia, né? E mais 2 pela frente. O meu destaque de hoje é um destaque que não é tão bom quanto o do Padilha, apesar de um pouco distorcida a fala dele, né? O meu destaque vai para a triste notícia que no nosso bolso vai ser um pouquinho mais esfolado. Aqui no estado de São Paulo, nós já tivemos aumento de pedágio, nós tivemos o governo federal anunciando aí o projeto para mudar o imposto de renda, o que também vai esfolar um pouquinho mais o nosso bolso, não será para reduzir a carga tributária, como já disse aqui. E, por fim, pessoal, ontem foi anunciado um aumento na bandeira vermelha, né, na faixa 2 da bandeira vermelha, de mais de 50%, o que tende a gerar um gasto de pelo menos 8% a mais na conta de energia de cada um. Infelizmente, em relação à energia elétrica, a gente vai vendo um cenário muito próximo àquele de 2001. Nós não aprendemos a lição, não investimos em energias, principalmente em fontes limpas. Está aí o projeto de privatização, entre aspas, da Eletrobras, para mostrar que nós continuamos errando nesse setor. Muito bem, olha, a Câmara dos Deputados instalou ontem uma comissão especial para discutir o projeto que trata de ações de combate ao terrorismo e outros tipos de atos. A proposta está sendo criticada por partidos de oposição e entidades da sociedade civil. O texto regulamenta ações do Estado para reprimir atos considerados terroristas e inclui dispositivos que, segundo críticos, representam, entre aspas, riscos para a democracia e podem, na prática, enquadrar a mobilização social como terrorismo. O autor do projeto, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL goiano, aliado do presidente Jair Bolsonaro, nega a tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Adolfo Padilha. Adolfo, com você. Eu já começo dizendo assim, se as entidades civis, se as entidades da sociedade civil, são contra, e são aquelas altamente politizadas com viés da esquerda, se os direitos humanos também politizados são contra, e se os partidos de esquerda são contra, eu sou a favor. Já é a minha premissa, né? Porque quando esse pessoal é contra, a gente já entende ou subentende que não é porque eles são a favor da nossa segurança ou eles são a favor dos nossos direitos. Qual é a preocupação deles aqui?
A gente testemunhou aqui por muito tempo os atos de violência do MST. Não são atos terroristas? Entrar numa propriedade privada, armados, botar fogo, acabar com uma plantação, queimar tratores. Nós tivemos aqui amigos que até morreram, né? Decorrentes do seu estado emocional. Né? Nós tivemos aqui pecuaristas na época que morreram. Não se discute aqui a questão da terra, se discute aqui o ato violento. Pegar pneu, colocar numa pista, prejudicar milhões de pessoas, como eles faziam, colocando fogo, apedrejando patrimônio público. Qual é a diferença disso para um ato terrorista? A intensidade só muda a intensidade, mas não deixa de ser um ato totalmente descontrolado e violento. Então, eu acho, outro dia eu disse aqui, que os excessos de ambas as partes causam os excessos de decisão. Eu acho que esses tipos de atitude criminal, elas têm que ser mais severas a sua legalização. O nome que se dá para isso é ato terrorista, que é terror, é colocar o terror. Ah, não é terror? Imagine você dentro da sua propriedade, de repente você acorda com um monte de gente gritando, botando fogo e você com a tua família lá dentro. Se isso não é terror, eu não sei o que é terrorista. Né? Terrorista não é só aquele cara que coloca a bomba no corpo e explode, que nem a gente vê acontecer lá para o mundo árabe, lá para o Ocidente, né? Para o Oriente, quer dizer. Então, quer dizer, o que eu digo é o seguinte, eu acho que tem que ser aprovada a lei, dentro dos princípios de equilíbrio, dentro daquilo que é justo. Sou totalmente a favor da aprovação dessa lei, diante de tudo que eu coloquei aqui, né? Mas volto a dizer, os exageros, tanto de uma parte como a outra, às vezes se comete abusos na criação de uma determinação legal. Muito bem, vamos lá, Divaldo Cerezini, como é que você vê? Você acha que os partidos de esquerda, eles têm razão aí de ficar preocupados com essa aprovação dessa lei? Esses partidos têm que justificar a existência deles, né? Falando qualquer bobagem. Então, essa é mais uma bobagem que eles falam. É por óbvio que abusos podem existir, como existem hoje. Nós vimos lá, há algum tempo atrás, as manifestações em Pernambuco, e pessoas que não estavam na manifestação, pessoas que estavam passando, tiveram a infelicidade de passar pelo local e foram baleadas nos olhos, mesmo sem apresentar qualquer tipo de reação, né, pela polícia militar. E houve o desfecho de afastamento das pessoas responsáveis por isso, o caso está em andamento lá. Essas questões que são colocadas no projeto antiterrorismo, elas visam combater movimentos que só se prestam a depredar patrimônio público, a depredar e invadir patrimônio privado e a colocar em risco a vida das pessoas que muitas vezes não estão ali para fazer a farra que essa turma costuma fazer. Então, eu defendo sim esse projeto, é evidente que ele tem que ser debatido, é evidente que ele pode ser ajustado, mas é necessário que a gente faça punição de arruaceiro e de bandido. Não é possível que a gente continue trabalhando, ralando duro com a maior parte dos brasileiros, a grande parte dos brasileiros, acorda cedo, rala duro o dia inteiro para sustentar políticos sem vergonha e para sustentar gente que não é político, mas que vive de fazer farra também para defender argumentos de políticos sem vergonha. Muito bem-vindo esse projeto, espero que ele seja debatido com seriedade e espero que a sociedade passe a ter ferramentas para dar punições àqueles que só se prestam a depredar patrimônio alheio, seja ele público ou privado, e a colocar em risco a vida de pessoas. Muito bem, eu vou trazer um outro projeto de lei que está em destaque no site revistaoeste.com. Pode avançar na Câmara dos Deputados um projeto de lei do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, que põe fim a supersalários no funcionalismo público. Ontem, dia 29, líderes partidários se reuniram com o presidente da Casa, Arthur Lira, para discutir a questão. Rubens Bueno afirmou que Lira mostrou disposição em pautar a proposta que, segundo ele, dá um basta a privilégios e abusos que existem no poder público, no serviço público, aliás. A ideia é criar normas para pagamento de penduricários que não acarrete salários acima do teto constitucional, que é de R$ 39 mil.
Vamos lá, Divaldo Ceresini, você acha que essa pauta avança na Câmara? Olha, está uma dificuldade lascada que isso avance, viu? Porque o alto escalão do serviço público, ele tem agido de maneira bastante voraz para derrubar isso daí, né? Esse alto escalão, ele é formado pela turma lá do judiciário, que recebe os seus 50, 60, 70 mil por mês, com esse tipo de coisa, o auxílio internet, o auxílio gás, o auxílio tudo lá que essa turma recebe, né? E gera esses salários, principalmente nos estados, né? Mais nos estados do que na União, mas na União também nós temos diversos salários acima do teto. Então, é fundamental que esse projeto avance. Ontem nós tivemos um combate muito forte, querendo deixar o pessoal do Ministério Público e da magistratura de fora dessa reforma. Então, tem que entrar sim, tem que entrar a magistratura, tem que entrar o Ministério Público, tem que entrar os militares também nessa reforma, porque se nós queremos um país justo para todos, tem que ser realmente para todos. Não pode ser uma turma continua cada vez mais levando chicotada e tendo o bolso esfolado, enquanto a outra turma continua lá como se a vida nada tivesse acontecendo de crise, como se nós estivéssemos vivendo épocas de bonança. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê esse projeto aí? Você acha que passa? Olha, a pressão é muito grande, mas eu concordo com tudo que o Divaldo falou aí. Isso tem que acabar. E o Divaldo só errou num detalhe: não são salários de 70, 80, não, são salários de 200, 300, vencimentos, né? Porque salário eles julgam que é os 39 lá, que não passa do teto. Mas é muita pressão, né? A pressão porca que a gente não vê. É uma pressão até às vezes de tom de ameaça, né? O lobby é muito pesado. Aliás, mexe com pessoas que estão, como o Divaldo falou aí, estão no judiciário, estão em todos os departamentos do nosso governo, da nossa estrutura democrática. Mas isso tem que acontecer no Brasil, né? Se realmente o presidente da Câmara, o Lira, colocar isso em votação, vai ser um grande ganho para ele e para os deputados que votarem a favor. Porque sempre falta coragem, né, nesse enfrentamento. Sempre a maioria tem o rabo preso, principalmente com a justiça. O nosso judiciário, nós somos defensores, inclusive, aqui, de que juízes compõem a nossa Câmara, nosso STF, por exemplo, mas nosso judiciário está muito desequilibrado nos vencimentos, né? Nós temos um judiciário aí que, pelo amor de Deus, os caras ganham mais do que empresário que tem empresas com 3 mil funcionários. E não é por aí, né? Eu acho que as coisas têm que ser equilibradas. Num Brasil onde a pobreza explode, a dificuldade aumenta, a pandemia aumentou mais ainda, quase 20 milhões de pessoas passando fome, eu acho que esses enquadramentos têm que ser feitos, sim. Mas, se você perguntar para mim de 0 a 10 da possibilidade da aprovação disso, eu diria 5. Muito bem, olha, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, daqui a pouco, com o Entre Linhas na segunda parte. Vamos falar da CPI, um bate-boca daqueles que aconteceu na CPI ontem, com o presidente da CPI saindo da casinha também. A gente volta já com mais informações para você, informativo Entre Linhas, o nosso programa, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. É um tempinho só e já estamos de volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. E olha, ontem teve bate-boca na CPI da Covid-19 no Senado, viu? O deputado estadual Fausto Júnior, do MDB do Amazonas, que foi relator da CPI que funcionou na Assembleia Legislativa lá do Amazonas em 2020, foi ouvido pela CPI da Covid. Em mais de 5 horas de depoimento, ele apresentou os seguintes pontos: as irregularidades constatadas pela comissão estadual no ano passado, foi acusado de ter poupado o governador Wilson Lima, discutiu com o presidente da CPI, Omar Aziz, e ouviu de Aziz que terá o sigilo quebrado. O Aziz foi governador do Amazonas entre 2010 e 2014. O relator da CPI estadual afirmou que as investigações apuraram ações entre 2011 e 2020
e que Aziz deveria ter sido indiciado pelo colegiado, que provocou uma reação do senador e um bate-boca entre os dois. Com a discussão entre Aziz e Fausto Júnior, o depoimento da terça-feira foi voltado principalmente às disputas políticas locais. Vamos lá, vamos ver aqui com os nossos comentaristas. A gente começa com o Adolfo Padilha. Adolfo, você acompanhou a sessão de ontem? Ontem foi um circo daquele no bom espetáculo, né? Ontem foi uma parte da desnudando o presidente, né? Você falou tudo aí na tua apresentação. A gente fala isso desde o começo. Como pode pessoas envolvidas de fato numa corrupção ativa, que é o caso do Renan, que é o caso do Aziz, querer condenar um governo ou condenar pessoas que vão lá depor? Como é que pode uma CPI que foi formada com embasamento para apurar desvio do dinheiro aplicado na pandemia, não poder ouvir os governadores que têm aí ações, mais de 60 ações da Polícia Federal, em ocorrência, descobrindo equipamentos de respiradores até em paredes, né, em alguns estados. E aí eles ficam criando e alimentando assuntos que também devem ser investigados, né? Assuntos como esse da vacina, esse questionamento de um funcionário que pediu propina. Esse governo está aí para isso. Não é para impedir de qualquer forma que isso ocorra. Agora, ela faz isso? Não, ela pega isso como um contexto. Agora, a caça deles é a uma pessoa, ao presidente Bolsonaro. E isso está tão evidente, que faz com que eles percam a credibilidade, até mesmo daqueles que, sem paixão nenhuma, não gostam do Bolsonaro, mas avaliam, estão pegando pesado no cara, né? Estão passando pente fino onde não tem pulga, né? Estão querendo tirar o quê do presidente, né? Então, ele é acusado do quê? Ele é acusado de falar que a economia não podia parar? Ele é acusado de falar que o tratamento precoce é uma possibilidade? Né? Hoje tem estudos aí, alguns estudos até que vai deixar o Divaldo até sem cabelo, né? Publicados agora há uns 20 dias atrás sobre a ivermectina. Então, quer dizer, do que o presidente de fato é acusado? De omissão, mais presente do que ele foi, mesmo que os pontos que ele defendeu estivessem 100% errado, não dá para condenar o presidente de omissão. Pelo contrário, ele teve coragem de se posicionar como líder de uma nação, né? E, queira ou não, doa ou não a quem doer, muitas coisas o quais ele alertou está acontecendo hoje. Hoje você vê petista pedindo cesta básica porque tem gente passando fome porque ficou sem emprego. E aí? O presidente tinha razão ou não tinha? Né? Hoje você vê pessoas perdendo o emprego, e essas pessoas que perderam o emprego, Eudes, tem que se deixar claro aqui que eles entendem que o único agente político que defendeu não fechar a economia foi o presidente Bolsonaro. E esse pessoal não aparece na pesquisa que o Datafolha faz, entendeu? Essa pessoa que está agora lá na casa dela, sem dinheiro para pagar a luz, para pôr comida, ele sabe que o presidente Bolsonaro, ano que vem, quando vier as eleições, e viu o presidente falar assim, eu falava para não fechar a economia. Ele sabe que o presidente Bolsonaro era contra isso. Isso que deixa o pessoal todo assustado e faz essa CPI ser um circo. Para mim não é novidade nenhuma, né? Aquela bancada ali, se juntar todo mundo, dá mais de 100 anos de cadeia. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, você acompanhou o depoimento ontem da CPI. Virou uma guerrinha particular do Amazonas, né? Ficou numa discussão caseira ali, infelizmente, né? E é isso que se torna a nossa política, as pessoas discutindo o próprio umbigo, o próprio interesse e não aquilo que é de interesse do país. Esse deputado amazonense, ele demonstrou para que serviu a CPI de lá. Ela serviu simplesmente para fazer cena, porque o governador, né, que foi, como sempre é lembrado aqui pelo Padilha, investigado pela Polícia Federal, está sendo acusado de roubar dinheiro público com uso pela aquisição de respiradores, e um governador que foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, que faz parte da base de apoio do presidente, né? E aí ele teve a CPI, que deveria ter sido feita não só lá em Amazonas, mas em todos os estados, passando pano para isso tudo. O que resultou essa CPI do Amazonas? Em nada. Ela só serviu
de palanque político. E por mais que a gente tenha, como sempre defende aqui o Padilha, e cita inclusive o caso lá do Amazonas, né? Nós tivemos um caso de corrupção aparentemente claro, nós tivemos deputados fazendo a investigação lá e nada. Mas, de qualquer forma, né, já está menos ruim do que outros estados que sequer se propuseram a investigar coisa alguma. Agora, essa, que é a CPI que a gente está falando, a CPI federal, ela não pode cair nesse tipo de coisa, não. Ela tem que centrar naquilo que gerou o desvio de dinheiro público, seja a verba federal que foi para os estados, ou seja a verba que foi feita a gestão dentro do próprio governo federal. E são gravíssimas as acusações, sim, em relação a essa aquisição da Covaxin. Elas colocam no centro dessa questão um deputado federal que é envolvido em um monte de rolo por aí, que está com a ficha lá na Polícia Federal cheia de força-tarefa atrás dele, e coloca também uma questão muito importante, e é importante a gente destacar, tá, que essa questão não surgiu com o deputado Luiz Miranda, que é um danadinho também, um oportunista também, tá? O Luiz Miranda, ele se aproveitou dessa situação para ele aparecer, mas esse caso da Covaxin já vem de antes dele surgir. Mas foi trazida uma outra questão, que até agora o presidente Bolsonaro não desmentiu, que é da conversa que ele teve com os irmãos e do assunto que foi tratado nessa conversa do alerta. Pelo contrário, num primeiro momento, tentou desqualificar a nota. Depois, quando viu que essa nota foi tirada do próprio sistema do governo federal, mudou a versão, né? Aí passou a dizer, inclusive, que o ministro Pazuello, aquele mesmo que fez aquela bagunça danada na saúde, em um dia, com toda a eficiência dele, ele analisou a denúncia de corrupção. Então, foi mudando a versão, e eu acho que vai mudar um pouquinho mais, porque essa também não está colando não, viu? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. O Divaldo estava indo bem, né? Mas quando ele fala das situações, ele quer agravar um assunto. Qual é o posicionamento do presidente Bolsonaro? Vamos imaginar que o deputado conversou com o presidente ligou no ministério e falou, olha, me passaram isso. Não, presidente, fica tranquilo que nós não vamos comprar essa vacina. O que o Divaldo não explica, que até aquele momento, contrato, empenho, isso é procedimento. Né? Porque o Divaldo fez parte daquela torcida o ano passado, compra-se a vacina, não precisa-se da aprovação da Anvisa. Ele fazia parte dessa torcida, ele e um monte. A MP, desculpa, viu, Edivaldo, ontem eu falei MP, mas a emenda que determinou a compra dessa mesma vacina sem aprovação da Anvisa foi o Renan Calheiros que fez, o Randolfo Rodrigues e o Aziz. Olha que coincidência. A emenda é deles. Por quê? Porque antes se discutia que tem que comprar a vacina, independente dela ser aprovada ou não. Vacinas essas que não dão 100% de eficácia, todas elas. Tem umas melhores e outras bem piores. O que me deixa, assim, o silêncio de vocês sobre a Coronavac, né? Que é a vacina até agora mais comprada pela parceria com o governo do estado de São Paulo. E é um silêncio mórbido. Vocês estão se apegando num deputado que, como você diz, altamente suspeito, que quis fazer uma fogueirinha para se aparecer mais ainda, diante de um circo armado que quer culpar um governo de culpas que ele não tem e colocar fogueira. Vocês mesmos dizem isso. Ponto. Qual é o outro ponto que vocês dizem? Ontem, por exemplo, foi exonerado. Claro que tem que ser exonerado. Se houve uma denúncia que ele pediu propina, ele que responda afastado do cargo. Se for provado que ele não tem, ele volta. O presidente dizia isso no começo do governo dele. Claro que foi. Claro que o presidente, como pessoa, não consegue cuidar de tudo. O que não se pode é ter participação ativa do presidente Bolsonaro. A participação dele investigue. A participação dele, não comprou? Então, beleza. É o que eu digo, vocês estão inventando um crime de corrupção sem ter pagamento e sem ter recebido a mercadoria. Vocês estão querendo culpar de corrupção um presidente que, supostamente, membros do governo, funcionários públicos, solicitou alguma vantagem indevida para a empresa que ia fornecer para esse governo. E vocês querem culpar o presidente. É a mesma coisa de culpar o dono do supermercado se um funcionário dele bateu o carrinho de compras num carro que está parado no estacionamento. E aí? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você.
Bom, em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer o grande avanço que houve, né, por parte do governo federal, em especificamente da pessoa do presidente da República, porque anteriormente ele dizia que quem decidia absolutamente tudo era ele. Agora ele já está reconhecendo que ele não tem como fazer isso. Então, isso é um ponto muito positivo que a gente tem, que é o reconhecimento das nossas limitações, né? A segunda questão que é importante a gente esclarecer é que é só um esclarecimento, né? Essa narrativa de tentar fazer o coitadismo do presidente ser um coitadinho, ela não contribui para nada. Ninguém está falando, ninguém em nenhum momento falou que o presidente enfiou a mão no dinheiro, nem mesmo o Luiz Miranda, que é o danadinho lá. A acusação que o presidente sofreu foi a de prevaricação, que é, sabendo de um caso de corrupção, não ter agido para combatê-lo. E isso, a gente está cansado de ouvir aqui um ferrenho passador de pano para tudo quanto é bobagem que é feita pelo governo federal, dizendo que esse é o jogo de Brasília. Não, meu caro, esse não é o jogo de Brasília. É esse tipo de conduta que esfola o nosso bolso, que faz a gente trabalhar 6 meses, 5 meses por ano para pagar imposto, para sustentar gente sem vergonha. Então, o presidente lá na campanha, ele dizia que ia acabar com isso. E é isso que a gente quer que ele faça. É acabar com isso mesmo que tem que fazer. Então, tem que se livrar desse tipo de âncora. Tem que se livrar de Fernando Bezerra. Tem que se livrar de Valdemar da Costa Neto. Tem que se livrar de Ciro Nogueira. Porque esse tipo de gente... Nós vimos agora, gente, recentemente, a privatização, entre aspas, da Eletrobras, o quanto que esse povo desfigurou a proposta original do governo só para trazer privilégio para o seu grupo político, para o seu Estado, botar lá minha usina térmica, minha vida, onde não tem demanda. Vamos abrir os olhos, gente. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Vamos com você, Adolfo. Prevaricação? Mas ninguém está acreditando. Você está acreditando num deputado que você falou, acabou de falar que tem a ficha corrida aí, Divaldo? Aí, quando é que o presidente vale? Outra coisa eu queria perguntar para você e para aqueles que diziam que a pandemia é a nossa prioridade. Mas a pandemia não é mais prioridade? Cuidar dos infectados não é mais prioridade? Comprar vacina não é mais prioridade? Comprar vacina emergencial não é mais prioridade? Né? Comprar vacina sem aprovação da Anvisa não é mais prioridade? A prioridade agora é apurar se o presidente prevaricou. Muda, né? Muda rápido a posição. Muito bem, vamos lá. Divaldo, quer falar mais um pouquinho aí antes da gente trocar de assunto? É só para concluir, né? É só para concluir que a gente está falando... Papagaio, é só para a gente concluir dizendo que a questão da aprovação ou não da vacina nunca foi tirada a questão de passar pelo crivo da Anvisa, e nós nunca defendemos o contrário disso. Nós sempre defendemos comprar uma vacina barata, e lá atrás a Pfizer foi oferecida pela metade do preço que está se pagando, que se propôs a pagar pela Covaxin, em condições muito melhores do que esse contrato da Covaxin. Então, tem que comprar sim. E ninguém está falando agora mudando de posição, não. O que nós estamos trazendo à luz é que o governo, sim, mudou de posição e numa situação suspeitíssima, que merece ser investigada. Muito bem, Adolfo Padilha está pedindo a palavra de novo, Adolfo. O termo vacina barata é novo agora? Agora você pedia vacina barata. Então, bom, deixa eu colocar os dois na tela aqui. Vamos desmentir o teu fake news agora. Fake news do Divaldo. Não, chega, ó. Se enrosca disso, Padilha. Você já teve a sua réplica, tréplica com padrão, acabou. Cara, esse assunto vai continuar aí, né? Acabou. Posso falar, eu? Vai, fala aí, rapidinho. Não pode não. Você só fica falando a mesma coisa. Dá para deixar ele mudinho, eu? Não, dá para deixar mais pela regra do programa, peraí. Acabou seu tempo. Ô, Divaldo, vamos deixar ele falar. Na verdade, o erro foi meu aqui, porque eu deixei todo mundo falar mais do que aquele combinado. Mas vamos lá, Adolfo. De réplica. Ele mente quando ele fala sobre o valor da vacina. Ele, no mínimo, não fala a verdade. Primeiro que a vacina está no site da empresa, só pôr no Google aí. O preço que o Brasil estava negociando e não comprando é o praticado mundialmente. Mas isso não interessa para o isentão, não interessa para a Datafolha e não interessa para o Globo. Não interessa por lá 1000% de aumento. Aliás, no mundo todo, nem a máfia
iria praticar uma corrupção com 1000% de aumento, né? Não existe nem o louco corrupto faria uma coisa dessa. Então, menos amor, Divaldo, menos emoção e mais verdade no que você comenta, que nós temos responsabilidade aqui. Muito bem, eu quero pedir desculpa aí aos meus amigos, porque, na verdade, foi eu quem extrapolei em relação à regra aqui das tréplicas, da réplica, enfim, acabei deixando as pessoas falarem mais do que aquilo que nós combinamos. Mas, enfim, vamos lá, então, para a última notícia de hoje. Olha, eu acho que nesse ponto todos eles vão concordar. Espero, né? A aprovação da emenda para incluir juízes e o Ministério Público na reforma administrativa depende da assinatura de apenas um deputado federal. Essas categorias foram poupadas na proposta de emenda à Constituição, número 32/2020, que propõe reformulação no funcionalismo público, razão porque ainda há discussão na Câmara dos Deputados. O prazo para sugestão de alterações no texto deve terminar na próxima semana, falta apenas um deputado assinar. Divaldo Ceresini, você sabe qual é esse deputado que falta aí assinar? Tem bastante deputado que falta assinar, né? Nós temos 170 assinaturas, e são 513 deputados, então tem bastante deputado que precisa assinar isso daí, né? Mas o que eu acho engraçado é que chega nessas horas de realmente combater o privilégio, porque uma coisa é o discurso de campanha, né? Lá na campanha todo mundo é machão pra caramba, que vai acabar com o privilégio, com não sei o quê, com a corrupção. Aí chega na hora de votar, a gente puxa lá a votação desse povo, como eu já citei nominalmente aqui, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, essa turma aí que na internet faz um auê danado. Chega na hora de votar para acabar o privilégio, o que é que essa turma faz? Faz um cirquinho ali, na hora do vamos ver mesmo, no finalmente, não combate o privilégio, não combate a corrupção, como foi o caso recente, no caso da improbidade administrativa, de afrouxar a lei da improbidade administrativa. Então, nós precisamos ficar de olho, sim, como que essa turma vai votar, porque daqui a pouco volta com o mesmo discursinho esfarrapado, sem vergonha na campanha. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê? Falta uma assinatura. Vão conseguir essa assinatura? O Valdo, ele gosta de dar exemplo de deputados que representam a direita cristã, né? A direita conservadora, como Carla Zambelli, como Eduardo Bolsonaro, né? E eu vou amanhã, a partir de amanhã, eu vou começar a trazer o que eles votam de bom que a turminha dele não aprova, né? Mas é aquilo que eu disse já no outro comentário, a pressão é muito grande desse grupo, né? Mexer com o judiciário, cortar aquilo que o judiciário indevidamente recebe a mais do que a lei do teto, vai ser uma briga de cachorro grande. Aí você pega, falta uma assinatura de um deputado. Talvez os deputados que assinaram são aqueles que não têm ainda o rabo preso com a justiça, então tem liberdade de fazer e tentar mudar isso. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que apareça aí outros deputados para conseguir tocar isso para frente. Muito bem. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, vamos lá com você. É só para registrar também, tem outros deputados que também votaram a favor de afrouxar a lei de improbidade administrativa, que não são contra os privilégios do alto escalão do serviço público, né? Só que esses daí são aqueles esperados, é a turma de sempre. A Gleice Hoffmann, por exemplo, esteve junto com o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, o Carlos Aratini esteve junto com o Eduardo e também com a Carla na votação do afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Mas essa turma, Padilha, a gente já espera que faça isso mesmo, porque eles, volto a dizer, eles não estão lá para defender o interesse do povo brasileiro, que rala 5 meses por ano para pagar imposto. E eu trouxe aqui, esses dias atrás, um exemplo de que todo mundo paga imposto. São 40% na gasolina. É um exemplo, né? Então, essa turminha, a gente já espera. O que a gente não espera é da outra turma. Aquela turma que, na época de campanha, está lá firme e forte no palanque, pregando a moral, pregando os bons costumes, combate à corrupção, o respeito ao dinheiro público, mas na hora de votar, vota como aconteceu no caso da improbidade administrativa, a favor de sem vergonha.
Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer aqui mais uma vez a Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini. Como é de praxe, vou colocar os três na tela aqui para a gente encerrar o programa, para fazer o cumprimento, aquele final, né? Vamos lá? Valeu, Adolfo Padilha, valeu, Divaldo Ceresini, e até o nosso próximo encontro. Eu adotei o Fique em Casa nessa geada, viu, gente? Até que enfim, né? Tô contra você, viu, Padilha, nesse caso aí. Tive que adotar o Fique em Casa. Vou fazer o quê, né? Não dá, nesse frio não dá. É brincadeira, viu, gente? Grande abraço para todo mundo. A gente volta a se falar amanhã aqui no Entre Linhas. Até lá, grande abraço, até o nosso próximo encontro.